E a primeira leitura do livro do Eclesiástico começa com uma palavra interessante. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então vamos ter que fechar todas as lojas de cosméticos para as mulheres, ok? Não vai mais existir esmalte, nem maquiagem, nem creme de cabelo, nem gel para homens. Vamos fechar todas as maquiagens que existem no mundo. Vamos resolver o problema? Não. A gente pensa logo, no nosso tratamento físico. Mas aqui o Eclesiastes está usando essa linguagem da vaidade para dizer que tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida é temporal. Tem um começo, meio e fim. E por isso, às vezes, nós nos fatigamos, nos preocupamos, colocamos grandes fardos, até mesmo sobre nós, sobre os nossos ombros, sobre tudo aquilo que fazemos. E, às vezes, não temos um objetivo muito claro. Por exemplo, o homem que trabalhou com integridade, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a um outro que em nada colaborou. Porque de fato nós precisamos de coisas para poder nos mantermos nessa vida presente. Mas o Eclesiástico está colocando a nossa atenção naquilo que é o nosso excesso nas preocupações dos bens terrenos. Quer ver um problema dos bens terrenos? Quando morre um parente muito rico, aparece alguém? Gente, vem gente da China, do México, do Panamá, vem lá do Sergipe, vem de Mato Grosso do Sul, aparece parente, não aparece? De tudo quanto é lado. Mas até então ninguém estava preocupado com ele. Mas é porque ele tinha muitos bens. E para quem ficará esses bens? Ele está lá, acumulando, mas não sabe para quem vai deixar. Tem um homem que eu soube da história dele, não é daqui não, lá da Itália, e aí me contava um amigo que esse homem ele era um grande empresário, e ele tinha uma rede dessas lojas do McDonald's, né? Alguém já comeu no McDonald's aqui? Um pãozinho, uma batatinha, bom, não é? Mas não come muito não, que faz mal. Então, ele tinha uma rede, e durante a vida dele, ele se dedicou muito ao trabalho. E quem se dedica muito ao trabalho, às vezes, tem que fazer algumas escolhas, não é verdade? Aí eu vou cortando algumas coisas para dar mais atenção Então eu vou cortando as minhas relações com as pessoas, eu vou cortando as minhas relações com o gasto, eu vou cortando as minhas relações com o sono, eu vou cortando as relações com o médico, eu vou cortando as minhas relações com a família. Porque eu estou preocupado com o meu... Porque ele quer ter muitos bens. Até o ponto que tudo se torna secundário e ele está focado nos seus bens. Amado, isso é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Ele se focar nos seus bens. E aqui eu não estou falando de coisas grandes, não. Às vezes nós temos um punhadinho de coisa, mas a gente se apega àquilo, porque é meu. Eu trabalhei, eu fiz, eu isso, eu aquilo, eu. E o seu eu vai inflando. E o seu eu vai adoecendo. Porque todo aquele que se apega a um bem material está adoecendo espiritualmente. Você está ficando doente. Porque eu estou só cuidando dos meus bens. Eu estou pensando só em mim, as minhas coisas. Isso te deixa doente. Espiritualmente você está adoecendo, porque de consequência eu vou deixando de ter um Deus com D maior, para ter um Deus com D minúsculo. Os deuses dessa terra, argento, ouro, cobre, coisas, pessoas, isso não vai saciar a sua alma. Isso vai te levar para uma doença espiritual. E você vai deixando de lado tudo aquilo que engrandece,
tudo aquilo que eleva a sua alma, tudo aquilo que te traz verdadeira felicidade. Porque você sabe que todos os bens desse mundo não trazem a felicidade. E aí esse homem da rede do McDonald's, hoje ele está doente, e nem os filhos e nem a esposa querem cuidar dele. Que triste, né? Ele cortou tanto para cuidar do trabalho, que ele ficou sem ninguém. Ele foi adoecendo sem perceber. É assim que acontece. Quando eu me preocupo demais, eu vou viver nessa vaidade. Eu vou entrando na doença espiritual de adorar o meu Deus com D minúsculo e vou esquecendo do Deus com D maior, que vai me dar a verdadeira alegria. Frei, mas como eu faço para não cair nessa doença espiritual? Para mim poder estar sempre com Deus? Aí São Paulo nos dá o remédio. O remédio está na carta de São Paulo aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Você tem aspirado o quê? Tem gente que aspira mudar de trabalho, mas ele põe aquilo como uma meta absoluta na vida dele. Não, eu tenho que melhorar de vida, mas aquilo não tem que ser a finalidade da minha vida. Eu tenho que ter uma condição melhor, mas não tem que ser a finalidade da minha vida. Quantas histórias eu já ouvi? Ai, Frei, meu pai trabalhou tanto, construiu uma casa gigante para todo mundo, lá onde a gente morava, mas agora ninguém quer ir para lá. A pessoa colocou aquilo como objetivo de vida e no final não serviu de nada. Então a cura para não cair nessa doença espiritual da avareza, não da avareza, né? Da ganância, que é aquele desejo de ter infinito, eu preciso buscar as coisas do alto. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, fazei morrer o que em vós, o que vos pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Então São Paulo está nos dizendo, quando nós começarmos a tirar essas coisas do nosso coração, vamos ter os olhos voltados para o alto. Então tira a cobiça, tira a ganância da sua vida. Se contente daquilo que você tem, vai te trazer muito mais alegria do que você ficar com inveja do irmão, ficar com inveja do outro porque você não tem aquilo que ele tem. E aí você vai adoecendo. E no evangelho de hoje, Jesus, ele nos alerta justamente contra esse mal. Jesus é muito enfático no dia de hoje, neste evangelho. Ele diz: alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus responde: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir bens? Jesus em nenhum momento, e a Escritura toda relata, que não é um mal ser rico, não é um mal ter bens. O mal está quando eu me apego aos bens. O mal está quando eu faço dos bens o meu Deus. Jesus disse: eu não vim aqui para dividir herança de ninguém. Isso é uma coisa vossa, terrena. E Jesus sempre nos manda para algo maior. Então ele vai contar essa parábola. Havia um homem rico que teve uma grande colheita. Ele não sabia o que iria fazer com toda a sua colheita. Então ele destruiu o que tinha, reconstruiu novos. E depois Jesus termina dizendo: louco, hoje mesmo te será esta a sua vida. Será que vale a pena mesmo? Tudo pelo dinheiro? Será que vale a pena mesmo?
Porque hoje o que se vê falar é só em... Tem gente que quer ter 2 trabalhos, 3 trabalhos, 4 trabalhos. Trabalhar é importante. O Frei não está falando que não é importante. A questão é quando o seu trabalho se torna mais importante do que as pessoas que você ama. Quando o seu trabalho se torna mais importante do que os amigos que você tem. Quando o seu trabalho está acima de Deus. Ah não, Frei, hoje eu estou cansado, sabe? Eu vou ficar em casa, esse domingo eu vou descansar. Ah não, Frei, eu só tenho no domingo, então eu vou construir a minha casa agora, porque eu só tenho domingo para trabalhar, eu estou construindo o meu pedacinho. Pode construir. Mas será que Deus não merece 1 hora do seu dia? Ou será que o mandamento de santificar domingos e festas está lá só de enfeite? Não, é para ser cumprido, não está de enfeite. Será que vale a pena mesmo? Fadigar a vida inteira e depois não ter mais nada? Porque Jesus fala, acumulai vosso tesouro. Qual que é o tesouro que você está levando para o céu? Quanta gente morre perturbada, não está em paz consigo mesmo. Sabe por quê? Porque ela percebeu que a vida todinha dela, ela trabalhou. A vida dela todinha, ela ficou na inveja. A vida dela todinha, ela quis derrubar o outro. A vida dela todinha, ela só procurou coisas terrenas. Aí termina a vida, ela se vê naquele momento e fala, oh meu Deus, será que eu vou para o céu? Bom, se você acumulou o seu tesouro no céu, não tem nenhum problema. Agora, se você não está em paz, quer dizer que o seu tesouro não está lá. Quer dizer que você está acumulando coisas aqui na terra. Como é que eu faço para acumular tesouro no céu, Frei? Primeiramente, você tem que observar o primeiro mandamento. Amar a Deus. Esse é o primeiro passo. Quer acumular tesouros no céu? Observe o primeiro mandamento. Qual outro mandamento? Amar o teu próximo como? Observe esse mandamento. Comece a acumular o seu tesouro no céu. Você tem um pouco a mais, que Deus te deu a graça de ter a mais. Você está vendo alguém em necessidade? Vai ajudar. Ajuda. Comece a acumular o seu tesouro no céu. O tesouro do céu é o amor que você vai doar. É a caridade que você vai fazer. É o quanto você se dedica para a sua família. Esse é o tesouro que você vai acumular no céu. Porque tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para a família. Gente, estar aqui dentro com a família é acumular o tesouro no céu. Amém? Então vamos acumular nosso tesouro no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.